Olá, amigos. Esta é mais uma edição do programa Saúde em Pauta, que é uma produção do Núcleo de Saúde da União Planetária. E como sempre, nós estamos fazendo mais um grande programa, trazendo uma pessoa para uma super entrevista. Hoje eu tenho a grande honra de ter comigo aqui o nosso mestre, professor Hermógenes. Muito prazer tê-lo aqui, Hermógenes, aqui no nosso Saúde em Pauta, na União Planetária. Nós estávamos conversando aqui sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, e assim, nossa conversa vai ser saúde e yoga, né? Eu me lembro, quando eu comecei, pouco depois que eu me formei no Rio de Janeiro, início da década de 80, que você fazia um sucesso muito grande entre pessoas que tinham hipertensão arterial e tinham problemas de coluna. Eu ouvia falar de Hermógenes, assim, e era uma coisa fantástica, né? Como é que foi a tua experiência, assim, de lidar a yoga com a saúde? Você começou bem forte nisso, porque muitos começaram com yoga e espiritualidade. E você conseguiu também, assim, chegar à saúde também? Eu me preocupei, e ainda hoje sou preocupado com o estado lamentável de saúde do ser humano. Então descobri em yoga um potencial terapêutico incrível, através da minha primeira experiência, que foi comigo mesmo. A minha transformação me impressionou. E eu fiquei feliz porque estava chegando à conclusão da possibilidade de uma matéria, de uma ciência, um método de vida que promovesse a saúde no sentido correto, não a ausência de doença somente. Saúde como a plenitude humana. E notei que eu procurei saber por que tinha funcionado e como foi funcionar dentro do sistema que me ajudou tanto. E aí eu descobri dois caminhos, aliás, dois eixos. Um no nível filosófico e o outro no nível físico. O yoga, que eu aprendi, exercitei, pratiquei muitos anos, que me modificou, que me inspirou a escrever, é alguma coisa que eu senti que poderia ajudar o ser humano na conquista da saúde. Que tinha a possibilidade de manter o ser humano mais feliz, mais protegido contra o medo, contra o ódio, contra a ambição, contra todas as patologias do plano mais sutil. E você tem também que aquela parte que parece somente física, mas não é somente física, da Hatha Yoga, tinha a possibilidade de resolver certos problemas de coluna, de irrigação cerebral. Finalmente, eu vi dois potenciais, um no plano mais físico, mais prático, e o outro no plano de vida. Escrevi o primeiro livro com muita preocupação de não parecer um produto produzido por um leigo, mal informado. Por isso eu estudei muito. E cada dia me convencia mais de que existia algo que eu podia chamar de yoga terapia. E me caminhei por aí. Porque no plano espiritual, eu acompanhei e estudei também do Oriente e do Ocidente. Minha experiência mostrou, minha pesquisa mostrou, que muita coisa que parecia espiritual, conquista espiritual, caminho espiritual, e que tinha muitos seguidores, etc., eram propostas ou vazias ou mal direcionadas, mas que conquistavam pessoas. Agora mesmo, dentro dessa visão, Márcio, eu me entristeci de saber que aqueles dois bispos que estão presos por atos criminosos conseguiram dirigir um ritual
pela tecnologia moderna lá dos Estados Unidos, da prisão. Para 10 mil, isso me assustou. 10 mil pessoas que ainda se tomam como santos, talvez. Então eu estudei muito a parte filosófica do yoga e vi o potencial terapêutico impressionante que tem. Este livro resultou dessa pesquisa. É um deles. Sim, O Mergulho na Paz. Esse livro realmente ficou super famoso, né, como um dos seu trabalho, como um dos ícones, né, assim, do seu trabalho, Mergulho na Paz, muito conhecido. Mergulho na né? Paz. E, aliás, nós somos autores da mesma editora, né? A Nova Era da Record. Exato. E esse livro que eu estou te presenciando também ele é da Record. Então nós somos autores. Vamos pedir à nossa editora para nos apoiar nesse trabalho de divulgar a saúde, né? Mas voltando um pouquinho a essa questão sobre o seu trabalho, eu me lembro que você, na verdade, foi o grande precursor no Brasil do pensamento holístico na saúde, porque até então nós falávamos em medicina, mas nós tínhamos a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, a macrobiótica e, eventualmente, a alimentação vegetariana, que não tinha um cunho terapêutico ainda. Mas quando você surgiu com a ideia da yoga terapia, não é? Você abriu as portas do holismo no Brasil. É holismo. A medicina holística integrada, sim, você foi o grande precursor, porque ninguém tinha falado da possibilidade de se curar através da meditação, do pranayama, das posturas de Hatha Yoga. Do chá de erva. Exato. Foi realmente uma época marcante, que é a década de 80, não é? E realmente, no meu consultório mesmo, eu recebia pacientes que tinham tido problema de coluna e que tinham se curado com a sua orientação. Problemas de hipertensão arterial. Nós temos dificuldade de cuidar dessas coisas só com macrobiótica e com acupuntura na época. A yoga terapia oferece a quem interessar, não digo um tratamento contra o estresse, porque o estresse não deve ser nem combatido, né? Deve ser compreendido e habilmente administrado. Essa é a minha proposta. Então, a yoga terapia oferece treinamento em vez de tratamento. Há uma diferença entre treinamento e tratamento. No tratamento, você tem, de um lado você está, e do outro está o profissional, médico ou terapeuta. Então, você é um paciente. Com a visão holística da yoga terapia, eu digo, deixe de ser paciente. Colabore. Então, tratamento tem essa dualidade. Treinamento é cada um por si mesmo, em si mesmo, com o esforço que fizer, realizar a cura. Perfeito. Ou não adoecer, ou adoecer menos. Então, treinamento é o que eu ensino nos meus livros todos. No treinamento tanto cuido da Hatha Yoga, tem 4 livros que são nitidamente terapêuticos. O Auto-Perfeição, que é o primeiro, está com 48 edições. O Yoga para Nervosos, Yoga Terapia. Yoga para terceira idade. Saúde da terceira Saúde da idade. terceira idade. Então, esses nitidamente trabalham mais predominante, mas não exclusivamente, o corpo e as energias. Agora, os outros, que é em tom poético, para tornar a coisa muito amena, do qual Mergulho na Paz pertence, esses outros tratam da parte filosófica. Certo. Sempre no propósito de ajudar o ser humano a ser mais feliz. Como é que, Moja, você explica o efeito do yoga nas doenças, assim, o mecanismo, por exemplo, o pranayama, a energia, como é que é, assim, como se explica o processo? É uma pergunta difícil essa, mas não é difícil, não. Eu penso que a yoga terapia não deve cuidar de doenças, senão se alopatiza.
trata de saúde. Então, como é que o yoga promove a saúde? Porque se a saúde é promovida, a doença não tem direito de ficar. Então a gente não vê, não é contra uma doença, contra as doenças, mas a favor da saúde. Holisticamente. Então, pelas posições do corpo, eu estou trabalhando ou a circulação, ou o alongamento. Geralmente eu faço um trabalho na base do que o corpo alcança a fazer. E vem aí a alimentação, você explica tão bem, e vem as ervas. Com isso aí eu estou tratando, ou melhor, treinando meu corpo. Mais predominantemente, mas também sempre insistindo, Hatha Yoga somente como trabalho físico é educação física, não é yoga. Porque simultaneamente com a postura do corpo, a gente simultaneamente pensa no melhor, sente o melhor, pronuncia mantras, pratica japas, orações. E ainda trabalho sobre a mente, através da meditação. Ainda trabalho sobre a área espiritual. Então, holisticamente, a gente interfere, ensina, veja bem, a gente ensina as pessoas a cuidarem da saúde. E não cuidar da saúde, algumas doenças somem. É porque nesse caso, quer dizer, eu tinha uma ideia dessa resposta, porque o trabalho que nós fazemos hoje em medicina holística é justamente não concentrar a atenção na doença, mas na pessoa. E certamente, quando a pessoa medita e desenvolve o autoconhecimento, pratica yoga, ela realmente vai superar esse estágio onde a doença ela tem campo para realmente se fixar, não é? É verdade. Em vez de eu ser dominado por um princípio interno de doença, de fragilidade, eu faço o contrário. Então, uma autossugestão positiva é um remédio fabuloso. Essa questão, Hermógenes, depois de um tempo para cá, a gente tem visto muito essa coisa de autoajuda, de força mental, treinamento da mente. Eu me lembro que você já falava dessas coisas já, assim, 20 anos antes dessa onda, não é? É verdade. Curioso isso. Era o seu discurso nas palestras. Eu era pequeno, ouvia, pequeno assim, né? Assim, não era ainda médico, mas eu já era seu fã, seu discípulo. Né? Eu era seu discípulo, eu gostava muito da sua galardia, da sua valentia, da sua força em enfrentar até o sistema, assim, colocar que a yoga realmente ela cura, a yoga tem essa... Eu evitei dizer que yoga cura. Eu deixei a cura para o problema médico. Então, a yoga promove a saúde. Yoga terapia. As pessoas falavam não, claro, você não dizia que yoga cura, mas as pessoas falavam, eu me curei pelo yoga. E a sua luta era nos dias, não, você não foi cura, realmente foi assim, resgate da saúde, era o resgate. O seu discurso. O resgate da saúde. É. E tem dado certo. Esses livros poéticos têm ajudado muito. Este aqui, Mergulho na Paz. Mergulho na Paz, é um livro de pensamentos, haikais, poesias, mas que penetram com os princípios básicos do yoga, leva para o mundo interior, para o coração. E há curas espetaculares. Um caso de cura com esse livro foi o do presidente da FAO para a América Latina. Conta o que aconteceu. O nome dele é Severino Araújo, mora em Alagoas, eu tenho o telefone dele, tenho tudo, ainda vive. Não, nós acreditamos em você. Sempre. Ele, o Severino, eu conheci porque eu estava em casa numa tarde qualquer, não tinha ido à academia, quando me telefonaram e disseram, professor, precisa vir, porque tem um senhor aqui que está quase aflito porque o senhor não está. Precisa vir, que ele veio de Brasília só para ver o senhor. Eu corri para ver o cara. Isso é um entusiasmo fantástico. Então ele me contou o caso dele. Ele, como
diretor da FAO, era um viajante internacional. O estresse manifestou uma perturbação geral dele, né? Um caos orgânico. E que ele fez vários tratamentos internacionais, porque ele podia fazer. Ele não resultava nem melhora. Mal-estar indescritível, permanente. E ele disse que quando chegou ao máximo, o sofrimento atingiu o cúmito, ele resolveu embarcar em Santiago do Chile para vir a Alagoas, a fim de se despedir da família. Não queria morrer longe. Era um doente terminal. Ele admitia isso. E quando ele chegou, realmente os familiares ficaram assustados com o abatimento dele, com o desaparecimento da figura sadia que ele algum dia tivera. Vieram os amigos. Dentre os amigos, havia um que era presidente presidente da Câmara Legislativa de Alagoas, que deu para ele este livro e ofereceu que ele fosse para a casa de praia dele, que era mais agradável. Ele disse: professor, no meu sofrimento, esperando morrer de uma hora para outra, eu ia ter tanto de pegar um livro de poesia. Mas numa noite, contou ele teve uma insônia e o livro estava ali perto. Ele pegou o livro, leu. Leu sem parar, porque tem muito gosto no livro. Sem parar ele leu. Esgotou o livro. Repetiu. E os sintomas sumiram. Os sintomas sumiram. Ele voltou a ter saúde sem ter combatido a doença. A última vez que eu estive com ele lá em Alagoas, eu perguntei quanto tempo levaram os sintomas para desaparecer. Isso foi imediato. Não tem um exercício de yoga aqui, não receita nenhum medicamento. Só filosofia. Já é o medicamento, a filosofia. Claro, faz a grande transformação da consciência. A mais profunda. Mais profunda. Imagine um sujeito que está doente, terrivelmente doente, e descobre verdadeiramente, vivencialmente, ele descobre que ele é Deus. A Deus doença. Verdade. Você associa muito yoga com vegetarianismo, né? Claro. Uma curiosidade que nós temos, há quanto tempo você é vegetariano? Deve ser uns 40 anos. Já perdeu a conta, ou mais, né? Comigo é assim. Você sempre foi um grande divulgador do vegetarianismo no Brasil. Meus livros todos têm caráter terapêutico, têm vegetarianismo. Claro que alguma coisa não é com a profundidade que você trata, meu caro, porque eu não sou médico, mas é o mínimo que eu posso dar como informação. A questão do vegetarianismo é fundamental. Eu tenho visto no meu trabalho que os vegetarianos realmente têm uma saúde muito superior. Vou contar com o doutor Ulisses Riedel, nosso presidente, 74 anos, e de uma saúde maravilhosa. Cabelo preto meu sumiu, né? Não, mas existe o seguinte, dizem aí que você engana a gente, diz que você pinta sua sobrancelha e seu cabelo de branco, porque para não deixar a gente com vergonha. Irmão, você está muito bem, você está com 86? Em março, próximo, 9 de março, 86 anos. Bem. E a sua academia no Rio de Janeiro continua ativa, quem quiser procurar... Continua ativa. Agora, quem não morar no Rio de Janeiro, leia meus livros, porque é tanta história linda que me convence que esses livros realizam uma missão sublime. Sem dúvida. Diga uma coisa, você continua sendo discípulo de Sai Baba? Continuo. Porque você esteve na Índia e ficou encantado com Sai Baba, né? Como foi essa experiência? Eu viajava muito pela Índia, né? Quase todo ano eu ia à Índia. E via aqueles estabelecimentos comerciais, naquelas tendinhas, um altarzinho arrumado com uma plantinha e uma velinha acesa e o retrato de Sai Baba. E eu estranhava aquela cabeleira grande dele e sempre procurava conversar com o dono da casa.
Mas eu não me interessou visitá-lo. Minha mulher, no entanto, se tornou devota. De repente, queria ver Saibaba. Finalmente, nós, numa viagem, chegamos até Saibaba. Mas como nós tínhamos que voar de tarde, só conseguimos vê-lo de manhã. A gente não sente facilidade de falar com ele. Todos os dias, de manhã e de tarde, ele passa entre os discípulos, entre os devotos, fazendo o que se chama Darshana, que é a bênção pela presença. E escolhe um grupo mexicano, inglês ou brasileiro, para ter entrevista. Essa primeira vez eu não tive entrevista, mas ele materializou o vibhuti na minha frente. Vibhuti é uma cinza que ele produz com o esvoaçar da mão e colocou na mão de dois europeus. Eles, com muita emoção, responderam com muita emoção. Eu, então, ousadamente disse, may I? Eu pedi licença, eles não entenderam, não ouviram, mas eu já estava com o dedo lá, peguei um pouco de vibhuti e provei na boca. Dos brasileiros foi o único, do grupo brasileiro foi o único a ver isso. Mas, voltando para o hotel, no ônibus, eu disse, vamos trocar algumas ideias, algumas impressões. Eu começo por dizer que não me impressiona poderes paranormais. Porque no Brasil nós temos grandes paranormais que não são grandes de caráter. Então não me impressiona. Quero deixar isso claro. E vim para o Rio. O tempo foi se passando e Maria falando em voltar para ver Saibaba. Aí comecei a ler um livro sobre ele, que me foi presenteado. E o livro era de um teosofista. Eu digo, bom, vou ler o teosofista, porque o teosofista não vai me enganar. Vai escrever alguma coisa razoável e certa. Esse livro me convenceu. Eu conheci Saibaba de perto através do livro. E aí eu fiquei empolgado em voltar lá. E em começar a fazer um trabalho de divulgação, de devoção para ele. Funcionava na academia, nas sextas-feiras, terminado o expediente. Mas depois recebi visita de uma devota argentina que praticamente me desautorizou a continuar fazendo, porque estava errado. Eu disse, estou fazendo o que meu coração dita, se está errado, eu não sei. Eu não sei o que é certo. Eu tive, então, formei uma turma e fui a Saibaba. E aí ele nos recebeu. Nos recebeu, eu já tinha traduzido o livro dele, e levei o livro para oferecer a ele, um exemplar do livro, da primeira edição, que tinha ele na capa. E naquela tarde, quando eu cheguei, um devoto italiano me disse, Saibaba, passa aqui. Se você sentar aqui, vai vê-lo de perto quando ele passar. Então, fiquei naquele lugar sentado. E quando Saibaba veio se aproximando, eu botei o livro na minha frente. Tem um golpe de publicidade. Né? No dia seguinte, ele nos recebeu. Ele ficou sentado na entrada para a sala de recepção, de conferência não, de entrevista. Já estava cheio com os meus... Eu era o líder do grupo, então eles deixei eu entrar antes. E Saibaba veio entrar e cruzou comigo. E ele viu um retratinho dele no meu peito. Ele agiu de uma maneira que me conquistou, que me emocionou. Agiu como se fosse uma criança. Eu disse, Baba, alegre, com alegria infantil, tão pura, tão elevada. Aquilo me tocou. Lá dentro da entrevista, ele no meio,
Eu do lado direito, minha mulher do lado esquerdo dele, sentados no chão. Ele chamou Fernando, que é um professor, e um amigo meu. Fernando era um homem de quase 2 metros, cada mão desse tamanho. Ele chamou Fernando e mandou. Fernando fazia assim. Fernando fez assim, virou uma bacia. E ele então fez um movimento com a mão e começou a fazer este outro movimento. Eu estava aqui debaixo, eu vi sair doce de dentro dos dedos dele. Doces. Doce. Ele depois nos deu para comer o doce. Tipo açúcar? Como? Doce? Doce, um doce tipo indiano, não sei qual é a receita. Curioso, né? Curioso, deu o doce pronto. E outra coisa que me impressionou foi a primeira aula dele para nós. Ele estava com lenço. Diz, o que é isso? É uma fazenda, não é? Essa fazenda é formada de fios. Se eu tirar um fio, depois outro, depois outro, depois outro, até o último, o que aconteceu com o pano? Ele disse, o pano representa a mente. Para você superar a mente, você vai tirando. Os fios são os desejos. Os desejos dão a fibra da mente. Então, tire o desejo, jogue fora outro, mais outro, até o último, e a mente, que é o grande obstáculo para chegarmos à realização libertadora sobre a nossa própria realidade, se manifestará. Que ensinamento maravilhoso, né? Fantástico. Hermógenes, infelizmente nosso programa chega ao fim, mas você vai estar conosco em outras vezes também, em outras ocasiões, ok? Eu queria até, assim, já no ar aqui fazer um convite para que você seja o patrono do Núcleo de Saúde da União Planetária, o nosso patrono, porque tanto que nós, assim, realmente Poxa, eu não esperava honramos o seu trabalho. Seu trabalho é maravilhoso. E os livros do professor Hermógenes podem ser obtidos pela internet, não é? E comprados em qualquer livraria do Brasil. Se você quiser só adquirir... as boas livrarias. Livraria que não tem livro meu não é boa. Eu aproveito e associo também esse aqui. Livro aqui, quem vai anunciar sou eu. É uma honra muito grande para mim. Produzido pelo nosso Dr. Márcio. Ele me deu hoje, eu já estou curioso para ler. Ok, Roger, para mim é uma honra muito grande. Realmente esta é uma entrevista histórica, né? Temos aqui o professor Hermógenes e agradecemos realmente a sua presença e queremos contar com você novamente aqui. E que seu exemplo realmente, seu exemplo de vida, não é? Realmente é para nós todos assim de grande importância, porque você é o exemplo para todo o Brasil de um homem que é espiritualizado, é o nosso grande professor do yoga, não precisa ter nenhum Sai Baba e nenhum grande mestre internacional aqui. Nós temos o professor Hermógenes no Brasil. Precisa de Sai Baba. Muito obrigado pela sua presença conosco. Conte sempre com Saúde em Pauta para orientar sobre questões de saúde. Nós vamos iniciar uma nova fase com as pílulas de saúde, dando dicas especiais para o dia a dia, para você ter a melhor saúde e estar sempre em harmonia com a ordem do universo. Muito obrigado, professor Hermógenes, até a próxima vez. Muito obrigado.